Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no capítulo 12 do segundo livro das Crônicas. Isso. Começa com Roboão, filho de Salomão, né? Ele parece estar firme, consolidando o reino em Judá, em Jerusalém. O texto diz que ele se fortaleceu, que o reino ficou forte. Parece um bom começo, assim. Parece. Mas, tem uma virada brusca logo em seguida. Pois é. Assim que ele se sente seguro, o texto fala que ele e todo Israel junto com ele simplesmente abandonam a lei do Senhor. É muito rápido, né? Rapidíssimo, do fortalecimento para a infidelidade num piscar de olhos, praticamente. E o texto já liga isso à consequência, não tem nem respiro. Exato. Já no 5º ano do reinado dele, pronto, Sisaque, rei do Egito, ataca Judá. E não é um ataque qualquer, né? De forma alguma. A descrição é impressionante. 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros. E as tropas de líbios, suquitas, cuxitas. Diz que era gente que não dava nem para contar. uma força esmagadora. E eles vão avançando, tomam as cidades fortificadas e chegam até Jerusalém. O cenário é de crise total. E bem nesse momento de aperto, com os líderes todos acuados em Jerusalém por causa do Sisaque, Surge o profeta Semaías, com uma mensagem bem direta de Deus, né? o que ele diz exatamente ali no meio daquele caos? Olha, ele basicamente explica o porquê daquilo tudo. Diz assim: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono nas mãos de Sisaque. Causa e efeito, bem claro. Uma palavra dura, pesada. Como é que Roboão e os líderes receberam isso? A reação, segundo o texto, foi de humilhação. Diz que os príncipes de Israel e o próprio rei se humilharam. Eles reconheceram, então. Sim, eles admitem, o Senhor é justo. Parece que a pressão da situação levou a esse reconhecimento, né? Uma admissão da justiça divina naquela punição. E essa humildade mudou alguma coisa? Teve algum efeito prático? Teve sim. O texto continua dizendo que, quando Deus viu que eles se humilharam, a palavra veio de novo para Semaias. Ah, então não era o fim. Não a destruição total que parecia iminente. A mensagem foi que a ira do Senhor não seria derramada completamente sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Ufa, um alívio então. Foram poupados. Parcialmente. A destruição foi evitada sim, mas as consequências vieram. A ordem divina foi clara. Eles se tornariam servos de Sisaque. Servos. Então, uma subjugação. Exato. E com um propósito bem explícito, o texto diz: para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Uma lição bem prática e dolorosa sobre a quem realmente vale a pena servir. Entendi. Então, Sisaque entra em Jerusalém, não destrói tudo, mas O que acontece? Ele saqueia, saqueia. leva os tesouros do templo do Senhor, os tesouros do palácio real, levou tudo, diz o texto, e menciona especificamente os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Ah, os escudos de ouro. Isso é bem simbólico, né? Perder aquilo que representava talvez o auge da glória e riqueza. Sem dúvida. E o que Roboão faz? Ele manda fazer escudos de bronze para colocar no lugar. Bronze no lugar de ouro. Exato. Funcional, protege a entrada do palácio, os guardas usam, mas é bronze. Não é ouro. Uma imagem muito forte dessa diminuição do reino. Um lembrete constante da perda, né? Justamente. Mas é importante notar, o texto reforça que, por causa da humildade, a ira do Senhor se desviou dele e não o destruiu de todo. E acrescenta que ainda havia coisas boas em Judá. Interessante esse detalhe. E o capítulo encerra como? Dá um balanço do reinado. Sim, resume que ele reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que Deus escolheu. Menciona a mãe dele, Naamá, amonita. Mas, apesar de ter escapado da destruição total, de ter se firmado de novo no trono, qual a avaliação final que o texto faz dele? Olha, a avaliação é negativa. Diz, ele fez o mal porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. Mesmo com a experiência da disciplina, da humilhação, do livramento parcial, O coração dele não mudou fundamentalmente. parece que não. A disposição interna, a busca sincera por Deus faltou, é o que o texto aponta. Então, resumindo essa montanha russa, fortaleceu, abandonou a lei, veio a punição com Sisaque, aí se humilhou, teve um livramento parcial, mas com perda de tesouro e autonomia,
E no fim, uma avaliação dura. Isso. O capítulo ainda cita as fontes, né, os registros dos profetas Semaías e Ido, e a guerra contínua com Jeroboão, rei de Israel. E o que a gente tira disso tudo olhando só para essa narrativa? Fica uma tensão, né? Fica assim. A humildade teve um efeito real, evitou o pior, mas não apagou a avaliação final sobre a disposição do coração dele. Ele fez o mal. Talvez a grande lição seja aquela dita por Deus mesmo. Aprender na pele a diferença entre servir a Ele e servir a outros poderes, né? A servidão a Sisaque como uma aula prática. É uma interpretação bem forte alinhada com o texto e deixa a gente pensando sobre essa dinâmica, né? Ação, consequência, o papel da humildade, mas também o que Deus avalia mais fundo, lá no coração. O que realmente significa buscar o Senhor, segundo essa passagem? Fica aí para reflexão.